Bom dia, bom dia. Deixa eu me arrumar aqui, todo torto. Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal do YouTube. Deixa eu ver se entrou aqui. Deixa eu só arrumar aqui. Maravilha. Entramos. Tudo certo aqui. Pessoal do YouTube também. Bom dia, pessoal. Deixa eu arrumar aqui essa gola, né? Tudo torto, tudo estranho. Maravilha. Bom dia, pessoal. Ótimo dia aqui a todos vocês. Lorde Capelli aqui, Projeto 707, onde todos os dias, às 7 da manhã, estamos aqui com a nossa audiência falando sobre temas de suma importância, temas relacionados à área da ciência capilar, tá ok? E quando nós falamos de ciência capilar, nós falamos de 5 pilares que sustentam a ciência capilar, que nós falamos sobre tricologia, falamos sobre química cosmética capilar, falamos sobre cosmetologia, falamos sobre colorimetria, falamos sobre visagismo, e todas essas ciências, elas estão relacionadas a uma coisa só, que é chamada ciência capilar, ok? Então a pessoa ela consegue ter um conhecimento amplo. Quando nós estudamos ciência capilar, nós conseguimos ter um conhecimento amplo sobre todas essas ciências que são de suma importância aí para o profissional da área da beleza, ok? Então nós sempre estamos aqui transmitindo esse conhecimento, levando as pessoas a essa condição de poder estar aprendendo cada vez mais e mais, adquirindo conhecimento, né? Adquirindo formas de aprender cada vez mais, ok? Bem, então nós estamos aqui dando sequência. Esse aqui no nosso projeto se chama 707, que é o projeto da manhã, e temos o projeto da noite, que é o Mastermind, onde nós recebemos convidados para estar conosco, falando também sobre esses temas importantes, o tema da ciência capilar, ok, pessoal? Ontem nós estivemos recebendo aqui conosco Rafael Dias, um empresário especialista na realidade ele é especialista tanto em abrir salões de beleza, como mantê-los abertos, e também em recuperação de salões falidos, não é? Então, um dos projetos que são realizados é justamente o quê? Comprar o salão que está falido ou que está com o seu rendimento muito aquém do que é necessário, e fazer com que esse salão ele volte a ter uma boa rentabilidade, ele volte a produzir novamente. E o interessante, pessoal, com relação a essas estratégias, é justamente o quê? É que quando você analisa essas questões, você percebe que quando nós falamos de recuperação, nós estamos falando sobre isso ontem aqui, nós estamos falando então, principalmente, ok? Nós estamos falando aqui principalmente de estratégias, ok? Quando nós falamos aqui, deixa eu até marcar aqui o tema de hoje, deixa eu marcar aqui tal tema. Ok, deixa eu marcar aqui o tema para poder ficar mais claro aqui. Pronto. Ok. Então o que acontece? Nós estamos falando aqui o tema de 0 a 1 milhão para profissionais de beleza. E ontem nós estávamos falando então justamente sobre essa questão. E uma das áreas que são atuadas é a área de recuperação de salões que estão falidos, tá? Então observe bem uma coisa interessante aqui que eu vou compartilhar com vocês. A pessoa tem um salão de profissional, esse pode ser um salão, pode ser uma clínica, ok? Algum estabelecimento de beleza. Vou usar aqui o salão como exemplo, ok? Então a pessoa tem um salão, aquele salão já tem todo o seu mobiliário, né? Tem as suas mobílias, ela já está estabelecido no local, tem um determinado grupo de clientes que já estão naquele local também, naquele salão, porém está falido.
porém aquele salão não consegue gerar uma renda suficiente para que ele se mantenha aberto, ok? Então, praticamente a pessoa acaba ali se desesperando, né, e achando que não vai, né? E a pessoa decide então passar para frente aquele salão, ela decide vender ali aquele estabelecimento comercial, tá ok? Maravilha. Agora o interessante é o que? Outra pessoa chega e compra aquele salão, ok? Compra aquele salão e depois de 6 meses, um ano, aquele salão ele está ali com 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes mais o faturamento que ele tinha anterior. Ou seja, então você percebe que aquele salão ele é sim um meio altamente rentável, né? Você percebe que aquele salão ele realmente um local que teria como produzir aquele lucro. Por quê? Ué, se na administração de uma outra pessoa, aquele salão que antes gerava X, hoje, depois de 6 meses, um ano, gera 3, 4X, então, sendo que o salão continua no mesmo lugar, o salão continua atendendo o mesmo público, o salão continua tudo na mesma condição, então você vai perceber o quê? Que esse salão de beleza, ele na realidade, o problema não era o salão em si, que o problema não era o local em si. Você percebe que o problema não era a clientela em si. Por quê? Porque se o problema fosse o local, se o problema fosse o salão, se o problema fosse a clientela, ninguém conseguiria reverter aquele quadro. Não é? Uma administração não iria conseguir, a outra administração também não iria conseguir, a outra administração também não iria conseguir, ninguém iria conseguir fazer nada ali naquele local, tá certo? Porém, o que acontece? Nós vemos que isso não é verdade. Nós vemos que é possível reverter aquele quadro e fazer com que aquele salão produza, assim, uma lucratividade bem maior, né? 2, 3, 4 vezes mais do que ele produzia anteriormente. Então, isso entra no foco que nós estávamos falando ontem aqui à noite no Mastermind, que é justamente o quê? Que a questão não é muitas vezes apenas, porque voga assim, tá? Mas não é apenas o local, não é apenas o público e não é apenas a estrutura do salão. Ainda que todos esses itens podem sim influenciar no crescimento ou não do salão, tá ok? Tanto que uma das estratégias para sair do 0 ao milhão é justamente o que? Você estar com o seu estabelecimento comercial em um local que seja mais estratégico, em um local que você consiga ter um fluxo maior de pessoas, um local que você consiga alcançar mais pessoas para que elas estejam ali utilizando os serviços que vão ser prestados naquele local, tá certo? Então isso é uma realidade, com certeza, é uma questão que é válido sim e faz parte da estratégia. Porém, não é só isso. Por quê? Porque não adianta você ter o seu salão em um bom lugar, não adianta, de repente, a clientela até ser uma clientela que boa, mas você faltar a parte da estratégia, faltar a parte da organização naquele local. Então é justamente essa questão que você, voltando, tem um bom local, tem uma boa clientela, tem um bom salão, porém não rola, né? Porém não vai para frente. Então isso acontece devido a quê? É o que nós estávamos falando ontem. Primeira questão que a pessoa precisa se libertar é na mente, tá? O maior problema que as pessoas têm com relação a conseguir realizar os projetos, conseguir realizar algo maior, é justamente a limitação que a pessoa tem na sua mente, pessoal. Tá? Hoje você, de repente, você é um profissional da área da beleza, você tem aí o seu estabelecimento, você já tem algum tempo aí trabalhando, algum tempo se esforçando para poder conseguir ganhar o pão de cada dia, mas você de repente olha assim para trás e você vê que
já se passaram 10 anos, se passaram 15 anos, de repente 20 anos, e você continua no mesmo patamar. Não, de repente não diminuiu, mas também não aumentou, né? Você continua na mesma condição, tá? E às vezes, quando você está nessa mesma condição, há muitos anos, você começa a entender que isso é o natural da vida. Deixa eu chamar aqui, a câmera também escura. Que isso é o natural da vida, tá ok? Que isso, deixa eu arrumar aqui, pessoal do YouTube, tá bom, acho melhor, né? Deixa eu pôr o pessoal do YouTube mais perto da gente aqui, pera aí. Tá bom aqui, tá? Então você começa a perceber, a achar que esse problema, tô só arrumando o pessoal do YouTube também todo aqui, bom, tá melhor. Você começa a achar que o problema dessa situação é que isso é normal, você começa a achar que isso é algo comum, não é? Que realmente você não consegue sair daquela condição, porque é o normal da vida, né? Que algumas pessoas nasceram para prosperar muito, algumas pessoas nasceram para crescer e outras não. Então, uma coisa que nós precisamos ter em mente e precisamos entender e ter consciência é o seguinte, pessoal. Todas as pessoas conseguem crescer, todas as pessoas conseguem prosperar grandemente na vida financeira? Não, tá? Não são todas as pessoas que conseguem prosperar grandemente na vida financeira. Agora, todas as pessoas, então todas as pessoas conseguem prosperar na vida financeira? Não, não são todas. Todas as pessoas têm condição de prosperar na vida financeira? Sim, tá? Então são duas coisas diferentes. Todas as pessoas prosperam? Não, tá? Mas todas as pessoas têm condição de prosperar? Tem condição de prosperar, ok? Por que todas as pessoas têm condição de prosperar? Porque a prosperidade, ela não é algo que está além da capacidade humana. A prosperidade, ela simplesmente, ela está dentro de todo ser humano. Não é? Por quê? Porque a estrutura do ser humano, ela é uma estrutura igual. Todos nós temos a capacidade de criar, todos nós temos a capacidade de pensar, todos nós temos a capacidade de proagir, de agir, todos nós temos, ok? Interessante, quando Deus criou o homem, a frase lá em Gênesis capítulo 1, o Senhor Deus falou assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre a terra. Abreviando, ele falou domine sobre os peixes, sobre os animais, sobre as aves. Resumindo, ele falou, e domine ele sobre a terra, ok? Então essa foi a mensagem inicial que Deus deu ao ser humano, quando o ser humano foi formado sobre a face da terra. Então criou Deus, disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre a face da terra, ok? O domine ele sobre a face da terra, eu abreviei tudo aquilo que ele fala lá, entende? Então Deus criou o homem, Deus criou o ser humano, o homem, quando eu falo ser humano, homem e mulher, genérico, ok? Deus criou o homem para dominar, Deus criou o ser humano para dominar sobre a face da terra. E o exemplo claro disso foi justamente o quê? Que logo no princípio da humanidade, a quantidade de seres humanos que havia sobre a face da Terra era mínimo, né? Houve uma época que apenas havia na face da Terra apenas um homem e uma mulher. Houve uma época que na face da Terra haviam apenas um homem, uma mulher e 2 filhos. Compreende? Houve uma época que havia apenas 50 pessoas na face da Terra. 100 pessoas, 1000 pessoas, e isso foi se multiplicando. Mas eu quero dizer com isso que mesmo havendo na face da terra apenas uma pessoa, 2 pessoas, 5 pessoas, 10 pessoas, 50, 1000 pessoas, essas poucas pessoas que haviam na face da terra, eles começaram a dominar em todo o local que eles estavam. Então, aonde aqueles seres humanos eles pisavam a planta dos pés, eles dominavam aquela região. Primeiro, eles conseguiram dominar o fogo,
depois conseguiram dominar o bronze, depois conseguiram dominar o ferro, depois conseguiram dominar a parte agrícola, depois conseguiram dominar a parte da engenharia, engenharias que eram realizadas, ok? Tanto para reter uma água, como para conduzir uma água, como para criar uma casa, como para criar uma fortaleza, como para criar armas de guerra, armas de proteção, como para poder fazer a sua agricultura. O ser humano ele foi usando a sua criatividade, e a criatividade do ser humano ela foi se desenvolvendo à medida em que ele tinha uma dificuldade, entende? Então as dificuldades que o ser humano tinha na sua vida, elas na realidade elas eram apenas o meio pelo qual ele iria utilizar a sua criatividade, ok? E a sua criatividade iria então proporcionar a criação de soluções para os problemas que o ser humano ele tinha. Então, quando nós olhamos o caminho do profissional da área da beleza do 0 ao milhão, é a mesma coisa, ok? Então você tem dificuldades, você tem problemas na sua vida. Quando você olha, você vê dificuldades em todos os locais, mas essas dificuldades que você tem, o que vai determinar o sucesso ou o fracasso é a maneira pela qual você olha para essas dificuldades, entende? Se você olhar para essas dificuldades como um monstro que vai te engolir, como um monstro que vai impedir você agir na sua vida, se você olhar para essas dificuldades como alguma coisa que te mantém amarrado, te mantém preso, então automaticamente preso você vai estar e amarrado vai ficar. Mas se você olhar para essas dificuldades e encará-las como uma oportunidade que você tem de usar a sua criatividade para poder contornar aquele problema ou solucioná-lo, então aí sim você consegue vencer e transpor aquele problema que parecia tão gigante e consegue então alcançar o seu objetivo. E assim foi a humanidade desde o início. Por quê? Porque o Senhor Deus criou o homem conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança, para que o homem dominasse sobre a terra, o ser humano dominasse o ser humano. E como o ser humano domina sobre a face da terra? O ser humano domina sobre a face da terra, primeiro, ele domina enfrentando os problemas, enfrentando as dificuldades. O ser humano, ele não fugia dos problemas e não fugia das dificuldades. Por quê? Porque o problema e a dificuldade, ele estava relacionado à sua sobrevivência, entende? Então, por exemplo, se o homem tinha fome, ele tinha que caçar. A caça, a caça não é agradável, a caça é um momento perigoso. Imagina ainda no início da humanidade, como as pessoas não tinham armas eficazes, né? Quando o homem dependia de repente de uma lança com uma pedra na ponta, né? Ele dependia de repente de um arco, mas ele tinha que sair ali nas florestas ou nas campinas e caçar animais de grande porte, arriscando a sua vida. Então aquilo não era algo agradável, aquilo não era algo gostoso, mas o ser humano ele fazia, ele ia. Por quê? Porque ele não podia se amedrontar, ele não podia voltar em condição daquela situação. Ele tinha que ir para frente, tinha que enfrentar. Por quê? Porque do enfrentamento daquela situação estava a sua sobrevivência. Então se o homem pensasse, não vou sair para caçar porque dá muito trabalho, eu não vou sair para caçar porque é muito perigoso, eu não vou sair para caçar porque eu posso não voltar mais, não, vou ficar aqui na minha caverna, quietinho aqui, escondido na minha caverna, protegido, compreende? Porque aqui ninguém vai mexer comigo. O que aconteceria? Esse ser humano morreria, entende? Então, ele não podia ter esse comodismo, ele não podia ter medo de enfrentar as dificuldades, os intempéries da vida. Ele tinha que sair para caçar. E saindo para caçar, cada vez que ele saía para caçar, cada dificuldade que ele tinha, cada problema que ele enfrentava, e ele conseguia superar aquele problema, então aquele homem ele se tornava uma pessoa mais forte. Então cada vez que ele voltava da caça, ele voltava mais forte, ele voltava mais preparado, chegando até um ponto então que aquela caça já não era mais tanto problema para ele. Por quê? Porque ele sabia que ele dominava aquela arte. Está entendendo, pessoal? Então o ser humano criado por Deus para dominar, ele não tinha medo de enfrentar o perigo fazia parte da sua vida, entende? E ele partia para enfrentar o perigo, ele partia para enfrentar para buscar a sua caça, e ele voltava ali cada vez mais forte naquelas dificuldades.
talvez com uma ranhura, talvez com uma machucadura, talvez com o osso quebrado, mas ele sempre voltava mais forte ali. Então, o que eu estou dizendo nesse contexto para vocês? Justamente isso, que muitas vezes a questão de alcançar, sair do 0 ao 1.000.000, de alcançar a prosperidade, ela está muito mais relacionada à sua cabeça, à condição mental que você tem, do que propriamente dito às suas condições. Por quê? Porque como o Senhor Deus criou o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança, criou o ser humano à sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou e colocou para que eles dominassem a terra, você faz parte disso, entende? O Senhor Deus criou a minha pessoa, a sua pessoa, Ele nos criou com essa capacidade, a capacidade de dominar. Só que acontece o quê? Como eu falei a vocês, desde o princípio o ser humano teve que enfrentar isso, ele teve que encarar, ele teve que ir para a selva para buscar o seu alimento, para poder dominar, entende? Então ele fez. Só que aconteceu o quê? Na medida que a evolução foi chegando, na medida que as sociedades foram se estabelecendo, na medida que o comércio foi se estabelecendo, o que aconteceu? Esse instinto de conquista, esse instinto de domínio, eu posso dizer que isso é um instinto, porque você foi criado com ele, esse instinto de sobrevivência, esse instinto de você dominar a terra, ele foi sendo suprimido. Ele foi sendo suprimido, muitas vezes pela educação, ele foi sendo suprimido a educação familiar, a educação secular, tá ok? Por quê, pessoal? Porque Deus criou você para que você fosse um empreendedor. Deus criou você para que você caçasse, para que você plantasse, para que você fosse um empreendedor, para que você fosse alguém que investisse em você mesmo, ok? Alguém ousado, alguém que não teme o medo, né? Tem medo, mas vence o medo porque é necessidade de vitória maior. Mas a sociedade, na medida que ela foi sendo formada, o que aconteceu? Pessoas começaram a se destacar nesse meio. Pessoas começaram a dominar a grande massa. E aí mudou-se a configuração da sociedade. Deus, ele criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, com o poder de criar, com o poder de ser criativo, com o poder de ser dominante, ok? Aí a sociedade foi se organizando, aí algumas pessoas começaram a dominar a sociedade e a grande massa começou a ficar embaixo como serviçal. Aí o que acontece? Aquelas pessoas que começaram a se destacar na sociedade começaram então a entender o quê? Que a maneira que eles tinham de ganhar mais, de crescer mais, de prosperar mais, era qual? Dominar a grande massa. A forma que eles tinham para poder crescer mais não era estimular a grande massa a também crescer e a multiplicar, não. Na realidade é o contrário. Quanto mais aquela grande massa ficar estagnada, quanto mais aquela grande massa ficar ali amortecida, apenas ouvindo a minha voz, apenas ouvindo aquilo que eu falo, automaticamente aquele que está em cima mais domínio ele tem e aquele que está embaixo fica dominado. Então o discurso que foi passado a essas pessoas, ele acabou fazendo com que a mente criativa, a mente dominadora que o Senhor Deus criou no ser humano ficasse amortecida, entende? Então você percebe o que? A política, não é? Vamos para a política. Nós estamos na parte da política. O que a política tem? Tem ali uma meia dúzia de homens que estão no poder e essa meia dúzia de homens manipulam as pessoas, vão manipulando a mente das pessoas para que essas pessoas sirvam para ele como degrau, para que ele alcance os seus objetivos. E para isso não precisa ir muito longe. Olha só quando você olha a questão da política, não é? As campanhas políticas que existem a cada eleição, de 4 em 4 anos, tal. Olha só o papo que os caras têm para poder se reeleger. Então os caras vão falar de saúde, os caras vão falar de segurança, os caras falam de moradia, os caras falam de educação, os caras falam sobre a criminalidade. E se você pegar e voltar no tape, em todas as eleições, você vai ver que os caras falam sempre a mesma coisa. E os caras chegam lá no poder, ok? Bom dia, Cleome, bom dia, Eliane, bom dia.
E os caras chegam no poder e não realizam nada daquilo que fez, que falou. Pelo contrário, eles começam a fazer as suas pilantragens, começam a roubar, não é? Nas outras eleições, o cara volta com o mesmo papo e ele consegue se reeleger de novo e vai roubar e tal. E assim vai. Então você percebe que o cara tem um discurso para que aquela massa sirva a ele como lastro, como apoio para votar nele, pois que ele ganha, ele simplesmente vai cuidar da vida dele, não cuida da população e vai ganhar o dinheiro dele. Não é? Então você percebe a meia dúzia que estão em cima dominando a grande massa que está embaixo, entende? Então aquela grande massa, ela acaba sendo o quê? Totalmente dominada. Tá? A mente criativa que Deus deu a você, a mente dominadora que Deus deu ao ser humano, ela passa o quê? A ser usada por meia dúzia de espertalhões, e a grande multidão não. A grande multidão fica apenas ali, apenas servindo, e briga, e um briga com o outro por causa de política, e discute, não, tal político defende o político e tal, e na realidade, quando vai ver esses políticos que estão aqui, todos eles, na grande maioria, 98%, estão apenas olhando para o próprio umbigo, tentando buscar o seu próprio benefício, entende? Muitas vezes roubando coisas que eles não conseguem nem gastar, igual nós vimos casos aí da Lava Jato, os caras guardando dinheiro em apartamento, porque nem tinham onde gastar aquele dinheiro, mas os caras continuavam roubando, por quê? Meia dúzia em cima dominando a massa. Quando você vai, por exemplo, na questão religiosa, é a mesma coisa, tá ok, pessoal? Você vai ter poucos líderes religiosos que estão lá em cima, que dominam a mente daqueles que estão embaixo. E muitas vezes aquelas pessoas, elas acabam nem questionando aquilo que aprendem. Por quê? Porque a mente criativa que Deus deu a elas e a mente dominadora foi amortecida pela própria condição da sociedade imposta sobre ela, tá? Por exemplo, quantas Bíblias nós temos, pessoal? Assim, no sentido da escritura original que o Senhor Deus deixou. Nós temos quantas Bíblias? É uma, não é? O Senhor Deus foram escrito um Antigo Testamento e o Novo Testamento, tá ok? Um só, tá ok? Mas quando nós olhamos as religiões que nós temos aí espalhadas, não dá a impressão que para cada religião tem uma Bíblia, né? Dá a impressão que cada uma tem uma Bíblia particular. Por quê? Porque todas falam da mesma Bíblia, porém a diferença entre elas é uma diferença absurda, né? Absurda. A diferença de conceitos, a diferença de parâmetros, entende? Então a diferença é absurda. Por que isso? Mas se nós temos apenas uma Bíblia, nós temos apenas um Deus, nós temos apenas um Evangelho, por que as religiões ditas cristãs, elas são tão diferentes em si na sua configuração? Sabe por quê, pessoal? Porque o problema aí não é a Bíblia em si. Essa diferença que vocês veem, novamente, não é a diferença da Bíblia em si. Essa diferença é a diferença aqui, ó. É que há meia dúzia de pessoas que entenderam que pode dominar, que entenderam que pode manipular, que entenderam que pode impor a sua vontade sobre a grande massa, e que a grande massa agora perdeu a sua originalidade que Deus deu a ele de dominar e criar, e passou a ser apenas massa de manobra. Ele sabe que aquilo que ele ditar para essa grande multidão, essa multidão ela vai ouvir sem questionar nada. Ela apenas recebe e obedece. Ela recebe e obedece. Por quê? Porque ele parou de ser um ser pensante, parou de ser um ser criativo, entende? Então meia dúzia vai dando para as pessoas o conceito dele, aquilo que ele entende correto, e a multidão ela vai aceitando e vai seguindo. Então aí por isso que você tem tantas diferenças de religião, entende? Falam todos da mesma Bíblia, mas a impressão que dá é que tem uma Bíblia para cada um. Por quê? Porque cada um fala na Bíblia aquilo que lhe é interessante, aquilo que compete, aquilo que ele quer, que ele crê. Então, ou seja, então existe muito mais uma manipulação daquilo que está escrito do que realmente a exposição daquilo que está escrito. Por quê? Porque se todos aqui tivessem a preocupação de estudar a Escritura Sagrada como ela realmente é, e saber que a Escritura ela tem apenas um sentido, ela ensina apenas uma coisa, todos falariam a mesma coisa. Poderia ter alguma diferença de liturgia, alguma diferença do modo de cultuar, normal, isso é individual de cada um, mas o conceito doutrinário, o conceito essencial seria o mesmo, e não é. Mas não é por quê? Não é pela Bíblia, é pela a meia dúzia que domina a massa.
Então nós vamos ver isso na política, nós vamos ver na religião, nós vamos ver isso, por exemplo, no futebol, tá? Nós vamos ver isso na família, tá ok? Na família é muito comum, por exemplo, quando uma criança ela está sendo ali educada pelos pais, é muito comum aquela criança ouvir o quê? Não faz isso, não faz aquilo, você é um idiota, você é incompetente, você só me dá trabalho, você só me cria problema, né? Você é uma peste, eu não aguento mais você. Ou seja, sempre palavras que vão mantendo a pessoa acuado, mantendo a pessoa parado, ou palavras de maldição, ou palavras que levam a pessoa sempre para baixo, não é? Você não ouve muito, você consegue, não, você pode, não insiste mais que você vai conseguir vencer. Você não conseguiu passar esse obstáculo? Se esforça mais que você consegue. Você é uma pessoa inteligente, você é capaz. Ou seja, palavras que levariam a pessoa elevar a sua autoestima. Geralmente não é isso que acontece. Geralmente são muito mais palavras de maldição do que palavras de bênção sobre aquela pessoa. Então, o que eu estou dizendo tudo isso aqui a vocês? Estou dizendo tudo isso o quê? Para dizer que quando nós falamos do caminho da prosperidade do 0 ao milhão nos profissionais de beleza, que esse caminho da prosperidade, que muitas vezes você pensa que não é para você, que você pensa que você nunca vai alcançar isso, na realidade o problema não é que você não consegue, todos podem conseguir. O problema é o quê? Que toda essa questão que eu te falei, poucas pessoas dominando uma grande massa, embutiram na sua cabeça uma condição de que você tem que ficar dentro da caverna, igual eu falei no começo aqui quando Deus criou o ser humano, que você tem que ficar dentro da caverna, que na caverna é protegida, a caverna não tem bicho lá fora para te comer, então você fica dentro da sua caverninha ali, né? Muitas vezes passando fome e necessidade, mas fica na caverna, e sendo que Deus criou você para o quê? Para você sair da caverna e para você caçar, para você plantar, para você conquistar a terra que está ao seu derredor, entende? Mas essa pequena massa de manobra, ela começa a fazer você ficar estagnado, parado. Então o que acontece? Você acaba perdendo aquilo que Deus colocou em você, que é o poder de dominar, e o poder de criar, e o poder de fazer, e o poder de realizar. E você começa a buscar apenas a segurança. Né? A pessoa procura, por exemplo, como eu falei ontem, né? A segurança de um emprego. Eu tenho meu emprego aqui, eu ganho aqui meus 10 mil reais, está ótimo, né? Está muito bom esses 10 mil que eu ganho. E ele mal sabe, né, que se o patrão dele paga para ele 10 mil reais, é porque ele vale 50, entendeu? Se ele ganha 10 mil de salário, ele dá no mínimo 50 mil de retorno para aquele patrão dele, entende? Então, ou seja, ele pode produzir muito mais, ele pode criar muito mais, só que a mente dele ficou ali espremida, né? Ele não consegue entender e visualizar o potencial que ele tem, entende, pessoal? Então, o que limita muito a sua prosperidade é principalmente a sua mentalidade, a mentalidade que colocaram sobre você, entende? Isso quer dizer, isso que eu falei aqui de religião, de política, de tudo, é nesse sentido que a meia dúzia que está no poder, o interesse deles é que você seja massa de manobra. Sempre foi isso, tá? Na escola, por exemplo, quando nós estamos na escola, tá? Desde o primário até uma faculdade, a escola ela não ensina você a ser um empresário. Nem a escola de administração de empresas, não. Nenhuma escola ensina você a ser um empresário. Nenhuma escola ensina você a ser um empreendedor, né? A uma pessoa que cria para você ter o seu próprio negócio. Não. Na realidade, toda a estrutura de escola, de faculdade é o quê? Você aprende para ser um bom funcionário. Você aprende você estuda, se prepara para ser um bom empregado, entende? Ou seja, essa é a mentalidade que colocam sobre nós. Você vai ser um bom empregado, ou seja, você vai ficar na caverna lá, compreende? Trancadinho na caverna, quietinho, esperando que alguém venha trazer a comida para você, a caça para você lá. Aí você vai ficar produzindo na caverna. Então essa é a mentalidade. Quando você fala, por exemplo, assim, olha só o que eu estou dizendo a você, como a cultura muda. Olha para um judeu, por exemplo, um judeu, tá? Quantos judeus que você conhece que são pobres?
Quantos judeus você conhece que passam necessidade? Tenta lembrar. Olha os árabes, por exemplo, também, os árabes. Olha o japonês, por exemplo, tá? O japonês, tá? Ou até mesmo o chinês. Olha esse povo aí. Tenta ver o que esse povo tem de diferente de nós. O japonês, pessoal, ou o judeu, ele sai lá do país dele, tá? Às vezes ele sai de lá, novo, sem nada, vem para o Brasil, chega aqui, o cara domina, tá? Chega aqui em pouco tempo, o cara tá rico. O cara tá rico, tá? Por que isso acontece, pessoal? Porque são culturas de pessoas, porque às vezes lá do país dele ele foge para cá, dependendo da condição e a época, porque havia guerras, tá? Porque haviam guerras, haviam perseguições, então o pessoal foge, né? E vem para outros países. Chega aqui, o que acontece? O cara domina. Então quando você vai ver, o cara chega que o cara tá rico. Por quê? Porque eles tiveram uma educação diferente. A educação que eles tiveram é justamente o quê? Seja um comerciante, seja um negociante, seja um empreendedor. Tenha o seu próprio negócio e expanda o seu próprio negócio. Entende? Então o árabe chega aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai trabalhar numa empresa para alguém? Ele procura, na verdade, abrir o próprio comércio. O judeu chega aqui, ele vai abrir o próprio comércio. Né? O japonês chega aqui, vai abrir o próprio comércio, nem que você vai vender pastel na feira, mas ele vai vender e vai ter o seu próprio comércio, entende? O chinesinho vem para cá, vai lá para 25 de março abrir o seu próprio comércio. Então, o que acontece? Eles aprenderam o quê? Que eles precisam ser comerciantes, que eles precisam ser empreendedores, que eles precisam usar a sua criatividade, eles precisam se expandir no local que eles chegam. Desde criança, eles foram ensinados dessa forma. Entendeu? Então o judeu, pessoal, olha os judeus no Holocausto, na Segunda Guerra Mundial, olha o que o Hitler fez com esse povo, mais de 6 milhões, e deve ter sido muito mais do que isso, que morreram ali na guerra, que foram exterminados, campos de concentração, né? O povo foi esmagado ali na Segunda Guerra Mundial, e isso foi em 45, na verdade nós estamos no ano 2020, tá? 2020, e olha o que esses camaradas fizeram em tão pouco tempo, né? A renovação, a transformação. Você vê lá Israel, né? Um país que é relativamente pequeno, uma potência mundial de tecnologia, uma potência de armamento bélico, uma potência, tá? E o judeu, onde você vê judeu no mundo todo, a grande maioria de judeus são prósperos, são bem-sucedidos na sua vida. Mas por quê? Porque eles mantiveram essa essência que Deus criou o homem conforme a sua imagem, a sua semelhança, para que ele fosse um ser criativo e dominasse sobre a face da terra. Tá entendendo? Então eles mantiveram esse padrão e assim, no nosso caso aqui, já ao contrário, né? Nós fomos colonizados por portugueses, nós fomos colonizados por uma nação que veio para cá e que nem sei se pode chamar colonização, né? Então os portugueses vieram para o Brasil, eles não vieram aqui para poder dar a você. Eles não vieram aqui para poder te instruir. Os portugueses não vieram para o Brasil para poder ensinar o brasileiro como prosperar. Não, eles vieram aqui para arrancar de nós. Entende? Eles vieram para roubar o ouro, roubar a prata, roubar as pedras preciosas, escravizar os índios. Entende? Então eles vieram aqui, não foi uma colonização. Na verdade foi uma invasão, né? Porque aqui nós já tínhamos os índios, o Brasil não foi descoberto. O Brasil foi descoberto e tal. Descoberto de quê? Você descobre o que está perdido. O Brasil não estava perdido. Aqui já havia população, havia os índios aqui estabelecidos, entende? Então não tem nada de descobrimento do Brasil. O Brasil não estava perdido, entende? Na realidade o Brasil estava aqui com a sua população já. Mas essa população foi o quê? Ela foi escravizada. Essa população foi manipulada, essa população foi colocada como lastro, entende? Para que os outros pisassem sobre elas e prosperassem. Então, nós fomos o quê? Um país que foi desde o princípio saqueado, entende? O Brasil sempre foi saqueado. E aí o que aconteceu? O povo criou essa mente, uma mente de escravo, uma mente de alguém que é manipulado, uma mente de alguém que é escravizado. Entende? E todo país que a mente dele fica condicionada a isso,
o país ele perde o seu potencial, as pessoas perdem o seu potencial, as pessoas não entendem aquilo que elas podem realmente estar fazendo e realizando. Como, por exemplo, a África. Olha só a África. A África é um país que é um país rico, tá? Tem a África, você vê a questão de animais, ali até locais, mas tem local que tem seca, mas tem local que não tem. A África é riquíssima em diamantes, né? O maior local se extrai diamantes é a África, tá ok? Mas o que acontece? Uma pequena meia dúzia de gentes exploram toda a riqueza daquele país e a grande massa ela fica escravizada, não é? Tanto é que iam lá, pegavam os negros e traziam para o Brasil para serem escravos. Tentaram fazer isso com os índios, né? Não deu muito certo, começaram a trazer os negros para poder fazer isso. Está entendendo, pessoal? A questão da diferença? Então, isso fizeram conosco. Então, essa foi a condição que condicionaram o brasileiro, né? Então, uma mente, fizeram com que a sua mente, que Deus criou tão expansiva e tão poderosa, que ela fosse espremida em uma condição de medo, mentiram para você, não, você tem que ter segurança, você tem que ter a estabilidade, mas a estabilidade ela é inimiga da prosperidade, entende, pessoal? A estabilidade ela é inimiga da prosperidade. Toda vez que você tem estabilidade, você não prospera, entende? Você não consegue prosperar. Por quê? Porque estabilidade já diz, você está estável, você está parado, né? Estabilidade significa parado, aquilo que está parado, aquilo que não tem movimento. E Deus criou o ser humano para ele estar em constante movimento, tanto é que você vê o seu corpo. Se você não tiver atividade física, o que vai acontecer com o seu corpo? Você vai ficar doente, porque você não está praticando atividade física, entendeu? Então, a atividade física ela é algo que você precisa no seu corpo para que você esteja saudável, ok? Para que você esteja saudável. E a mesma coisa, ela acontece com a nossa vida financeira. Então, quando você tem estabilidade, na realidade você está parado, você está estagnado, você não está prosperando. Então, estabilidade e prosperidade não tem nada a ver uma coisa com a outra, são totalmente contrárias. Então, para que você tenha prosperidade no sentido financeiro, você não pode ter estabilidade. Você não pode ficar parado no mesmo lugar. Você precisa estar a cada dia se reinventando, a cada dia expandindo os seus limites, compreende? Para que você possa a cada vez estar prosperando mais. Então, uma das coisas que impede, como eu falei aqui no início da nossa fala de hoje, que impedem alguém a prosperar é justamente isso. É o fato da pessoa ela ter tido uma mente esmagada, ela ter tido um poder de criatividade, de empreendedorismo esmagado por uma pequena parte da população que está no alto, que tem esse interesse, que não quer que você se liberte, que não quer que você empreenda, quer que você continue como empregado, como trancado na caverna, na sua estabilidade, compreende? E ali meia dúzia vão ter todo o domínio. Isso é o normal. Então você precisa se libertar desses conceitos, entende? E nisso, desde a escola, às vezes até a educação dos pais, foi tudo submetido dessa forma, né? Você é criado, doutrinado e ensinado para ser um empregado e não para ser o patrão. Nenhuma escola te ensina a ser patrão. Todas as escolas, desde o primário até a faculdade, te ensina a ser empregado, não te ensina a ser patrão. E você prospera enquanto você é patrão. Você sendo empregado, você nunca vai explorar o seu potencial. Você nunca vai conseguir ter uma escala daquilo que você faz sendo empregado. Nunca. Pelo contrário, quando você é empregado, você está dando a rentabilidade para o seu patrão. É como eu te falei, porque se ele te paga 10 mil, é porque você vale 50 mil, entendeu? Se ele paga você 10 mil, você produz 50 mil para ele. Então, por isso que ele te paga 10 mil. Nunca que ele vai te pagar 10 mil se você der a ele os 10 mil de retorno. Nunca, jamais. Então, no mínimo, 2, 3 vezes mais você vai ter que dar de retorno para ele. E se você fosse um empreendedor, esse retorno seria seu, na verdade. Então, você ganha 10 mil, você podia ganhar 50, na verdade. Mas só que o que acontece? A nossa mente ela ficou sendo esmagada por esses conceitos todos.
Então, o primeiro passo para poder se libertar e sair do 0 ao 1 milhão, o primeiro passo para que você consiga ter a prosperidade na sua área financeira, porque prosperidade é uma coisa, a parte financeira é outra, e a parte financeira é consequência da prosperidade. Você precisa, então, primeira questão, pessoal, é libertar a mente e entender o que eu te falei. Deus criou o homem, a mulher, segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança, para que ele dominasse sobre a terra, entende? Então não pode deixar meia dúzia de pessoas ficarem dizendo o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. Não pode deixar meia dúzia de pessoas dominando a terra e você sendo dominado. Tanto é, pessoal, que segundo as pessoas falam, né, deve ter muitas pesquisas sobre isso, que 90% é dito muito isso, que 90% da riqueza do mundo está nas mãos de 10% da população. E que 10% de toda a riqueza está distribuída entre os 90% que sobraram. E isso não é muito difícil de perceber. Quantas pessoas que têm riqueza, e tem muita riqueza que você conhece, não é? E qual a quantidade de pessoas que são pobres, que não têm, às vezes, condição de nem ter um teto para morar? Olha a massa que não tem dinheiro, né? A massa que não tem condições, e olha as poucas pessoas que são muito ricas. Então é assim. Então é meia dúzia de pessoas que ganham muito, que dominam sobre uma multidão de pessoas que não ganham quase nada, tá entendendo? Então, esse é o caminho que nós temos que trilhar para poder alcançar a prosperidade, mudar a mente e você voltar ao projeto original. Qual que é o projeto original? É aquele projeto que o Senhor Deus te criou. É o projeto que você foi formado. Que você foi formado em imagem e semelhança do Criador para que você dominasse sobre a face da terra. Entende? Usando o quê? Usando a sua criatividade e usando a sua ação. É criatividade e ação. Criatividade e ação. Criatividade e ação. Quando você faz isso, compreende? Você usa a criatividade que Deus te deu e você coloca isso em ação. Você deixa de ser massa de manobra de político, de religioso, de economistas, e que meia dúzia que domina sobre você. Então você vai sair daqui, você vai passar então a ser dominante também. Entende, pessoal? Por isso eu falei a vocês, eu repito, quando você olha, a maioria dos judeus são prósperos. Você olha os árabes, você olha o japonês, tudo próspero. Por quê? Porque eles têm essa mentalidade. Eles foram criados assim, principalmente um judeu e um árabe, por exemplo. É criado assim, né? Você tem que negociar, desde molequinho. O pai está lá negociando e o molequinho está do lado do pai, aprendendo a negociar, aprendendo a produzir, aprendendo a se expandir. E ele cresce, ele traz consigo aquilo, e ele vai ser um bom comerciante. Então você vê o cara, o judeu, sai do país dele, não é? Onde o país foi massacrado pela guerra, pelo Hitler lá tal. Ele vem para o Brasil, chega aqui com a mão na frente, outra atrás, depois de alguns anos ele é o seu patrão. Entendeu? Aí depois de alguns anos ele é o seu patrão. Você vai trabalhar para o judeu, você vai trabalhar para o árabe, você vai trabalhar para o japonês, você vai ser empregado do chinês. Você que está aqui, compreende? O estrangeiro vem e ele vai ser o seu patrão, você vai ser empregado dele, tá ok? O alemão, e você vai ser empregado dele. Por quê? Porque ele teve a mentalidade libertada, né? Então ele sabe do que tem que fazer, você não. Você foi doutrinado a ser escravo, foi doutrinado a ser serviçal, você foi doutrinado a ter estabilidade, não é? Ficar quietinho na caverna lá, estável, protegido, sem perigo nenhum. Não tem jeito, pessoal. Sem perigo não há crescimento, sem pancada, sem dor não há crescimento, entendeu? Não adianta, tá? É como eu falei, eu repito, estabilidade é inimiga da prosperidade. Se você está estável, pode saber que você nunca vai conseguir ser próspero financeiramente como você gostaria, porque estabilidade é estagnação, é estar parado, compreende? Você tem segurança? Tem, só que aí você também não cresce, tá entendendo? Então, todo empreendedor, ele não busca estabilidade. O empreendedor, ele busca, na verdade, sim, ele busca novas situações, ele sabe que ele vai correr perigo, ele sabe que ele pode tomar pancada, ele sabe que ele pode cair. Tanto é que hoje, quando você vê muitos empreendedores que são bilionários,
Hoje ele é bilionário, mas se você for olhar a vida dele, você vai ver que em vários momentos ele teve negócios que ele faliu. Em vários momentos ele teve negócios que ele abriu o negócio e faliu. Mas ele desistiu? Não, continuou. É igual eu falei, o cara sai da caverna, vai caçar, ele tenta pegar uma caça, não consegue, desiste, aí volta para a caverna, infelizmente não consegui caçar, vamos passar a semana sem comer. Não, ele vai lá, ele perdeu uma caça, ele continua até ele conseguir a caça dele, tá? Esse é o instinto do ser humano, o instinto de caçador, tá entendendo? Então ele insiste até pegar a caça, aí ele pegava a sua caça e trazia para a caverna. O empreendedor é assim, ele tenta uma coisa errado, ele vai de novo e aprende o que deu errado, por quê? Ah, deu errado porque eu fiz assim, então não faço mais, vamos tentar de novo. E ele vai tentando, até que ele consegue prosperar. Então hoje, quando você vê as pessoas que são muito prósperas, as pessoas que têm alguns bilhões na sua conta corrente, você pode saber disso, que essa pessoa, ela faliu muitas vezes na vida. Às vezes faliu 2, 3, 4, 5. Eu conheço empresários que hoje são de sucesso que faliram 10 vezes, compreende? Mas o que aconteceu? Não desistiram. Né? Usaram aquilo como caminho para poder fazer, entende? Então, ou seja, é o que eu falei, pessoal, tudo que nós falamos hoje da modernidade é tudo o instinto antigo do ser humano, é aquilo que Deus colocou no ser humano, criou o seu Deus, o ser humano, conforme a sua imagem e a sua semelhança, façamos o homem e a mulher conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, para que ele domine sobre a terra. É isso, tá? É como eu falei, olha só, como é uma coisa tão primitiva que aplica hoje. Olha o homem da caverna, né? Como eu falei, o homem da caverna que quer estabilidade, vou repetir, ele faz o quê? Ele fica trancado dentro da caverna, estabilidade é segurança, né? Ele fica dentro da caverna trancado, olhando pela fresta assim, né? De vez em quando olhando e tal, e fica ali trancadinho dentro da caverna parado. Ele está seguro? Está seguro. Ele está estável? Está estável. Só que acontece o quê? A fome vai chegar. E se ele ficar estável muito tempo, ele vai morrer de fome, tá certo? Então o que ele tinha que fazer? Ele tinha que abrir a caverna, ele tinha que pegar lá seu arco, sua flecha, sua lança, e ele tinha que entrar na floresta. Ele tinha que entrar na floresta e enfrentar o quê? Os perigos da floresta. E enfrentando os perigos da floresta, muitas vezes ele conseguia pegar a sua caça e muitas vezes não. Entende? A caça fugia. E aí quando ele perdia uma caça, ele desistia e voltava para a caverna com fome, para se trancar na sua estabilidade e ficar lá com fome? Não. Quando ele não conseguia pegar uma caça, o que ele fazia? Ele insistia, compreende? Não conseguiu, ele insistia. E ele ia insistindo, insistindo, até que ele conseguia pegar a sua caça e levar para a sua caverna. Tá entendendo? E toda vez que ele tentava pegar uma caça e ele não conseguia, e ele errava, ele perguntava a si mesmo, por que eu errei? Por que eu perdi a minha caça? Por que eu não consegui caçar? E aí ele corrigia aquele erro até ele conseguir. Entendeu? Olha só, instintos primitivos que estão no ser humano, que o camarada da caverna usava, que é o que nós temos que usar hoje, a mesma coisa. Tá entendendo? A mesma coisa. Por que é a mesma coisa? Porque criou Deus o homem à sua imagem e à sua semelhança para que dominasse sobre a terra. Simples, entendeu? É o instinto, você tem o instinto de sobrevivência, é o instinto que te leva a comer, é o instinto que te leva a beber, é o instinto que te leva a procriar e é o instinto que te leva também a empreender. O empreendimento aqui é uma caça, tá? É você sair da caverna e você ir para a caça buscar o pão de cada dia, tá entendendo, pessoal? Então, o que acontece? É a mesma coisa, só estamos aplicando conceitos em áreas diferentes, mas o conceito é o mesmo, é o conceito de dominar e de usar a sua criatividade. Por isso que o ser humano dominou, porque o ser humano usou a sua criatividade. O ser humano criou lá as armas do bronze, depois criou as armas do ferro, o ser humano estabeleceu casas, o ser humano represou rios, o ser humano começou a plantar, tudo isso é o quê? Criatividade, entendeu? Então é assim que funciona. Então, hoje, tá? Do 0 ao milhão para os profissionais de beleza, tudo começa nisso. Tudo começa em você se libertar do que a meia dúzia que domina tentou embutir sobre a sua cabeça, que você não consegue, que você não pode, que você não deve. Que o que você precisa é de estabilidade, fica na sua estabilidade quietinho aí, e deixa eu que estou aqui, deixa que eu me preocupo.
Deixa que eu esquento a cabeça. Você fica aí na sua estabilidade com seu saláriozinho, ok? Que hoje você tem salário, daqui a 20 anos vai ter o mesmo, daqui a 200 anos vai ser o mesmo saláriozinho, e deixa eu aqui em cima, deixa que eu me preocupo. Eu esquento a minha cabeça por você, tá ok? Só que você não percebe o quê? Que hoje você ganha um salário, daqui a 10 anos vai ganhar 20% a mais do seu salário, e esse camaradinha que estava aqui em cima, cada dia fica mais bilionário, compreende? Cada dia ele vai multiplicando, 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 e ele vai aumentando o seu patrimônio, e você continua lá no mesmo jeitinho, com 20% a mais de salário, e o cara aqui, ó, só se dando bem, entendeu, pessoal? É isso que esse camarada aqui em cima quer de você. Política, religião, economia, é o que eles querem, tá? O rei, o que é o rei sem os seus súditos? Da onde vem o dinheiro do reino? Dos súditos, dos impostos, não é? O Brasil, tem bilhões e bilhões, tem bilhões, mas de onde que vem os bilhões do Brasil? Do seu bolso, é do seu imposto que vem, é da grande massa, não é dos grandes ricos que a maioria do dinheiro vem, a maioria do dinheiro vem do povão, do pobre. O pobre é que tem a maioria da contribuição montante do que o governo tem, a grande maioria vem do pobre, não é do rico que vem, tá? Pelo contrário, o rico tem isenção de impostos, rico que ele vai lá no banco lá e ele pega lá um empréstimo lá de 2 bilhões de reais, ele consegue um empréstimo lá 1% ao mês, algo desse tipo, tá? 0,5%. O pobre, ele vai pegar R$1.000 lá no banco, ele paga 30% de juros em cima de R$1.000 que ele pegou, tá entendendo? É assim que funciona, pessoal, tá? Então, quanto mais rico a pessoa menos imposto ele paga, é proporcional, e menos juros ele paga. E quanto mais pobre você mais imposto e mais juros você paga de tudo, tá entendendo? De tudo, tá? Então, é assim que funciona o mundo. Então, você precisa o quê? Você precisa entender que o início de sair do 0 a 1 milhão, como nós falamos ontem aqui no Mastermind, o início é você libertar a sua mente e se libertar desses padrões que colocaram sobre você, padrões que te ensinaram que você tem que buscar estabilidade e não te explicaram que a estabilidade é inimiga da prosperidade, que quando você está estável, você não prospera, porque estabilidade é parado, não é? Estável é parado, sem movimento. E se você não tem movimento, não tem prosperidade, porque a prosperidade é movimento, sempre movimento. Criatividade, ação, criatividade, ação, criatividade, ação, criatividade, ação. Isso é a prosperidade, tá? Quando você pega hoje, pessoal, você pega o celular que você está me vendo aqui agora, tá ok? Você sabia que nesse celular que você tem aí, você tem mais tecnologia do que a NASA tinha na época que ela mandou o homem para a Lua? Pois é, tá? Nas suas mãos, você tem mais tecnologia do que a NASA tinha nos computadores dela quando ela mandou o homem para a Lua, tá ok? Então eles tinham ali quartos e quartos de computador e hoje você tem tudo isso na sua mão, tá? O que é isso? Isso foi estabilidade? Não. Se fosse estabilidade, estaria do mesmo jeito lá, aquele monstrengo grandioso e você sem seu celular. Mas não ficou estável, ficou em movimento, 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 criatividade e ação, criatividade e ação, criatividade e ação. O que aconteceu? O computador que a NASA tinha para mandar um homem à Lua, hoje você tem o mais potente nas palmas das suas mãos. Isso é evolução. Tá? E no seu comércio é a mesma coisa, na sua vida financeira, no seu trabalho, é a mesma coisa. Então, se você não tiver essa movimentação, criatividade e ação, criatividade e ação, criatividade e ação, você pensa, cria e faz, pensa, cria e faz. Erra, não tem problema. Olha em que você errou, conserta e prossegue. Errou de novo, não tem problema. Olha o que você errou, conserta e prossegue. O problema não é errar. Você não pode errar nas mesmas coisas, entendeu? Você não deve errar sempre na mesma coisa, é burrice, né? Eu errei, aí eu olho o erro e erro de novo, aí é burrice. Errar nas mesmas coisas é burrice. Agora, você errar, corrigir o erro e passar para o próximo degrau, e lá no próximo degrau você errar novamente outra coisa, é normal. Erra, conserta, vai. Erra, conserta, vai. E assim por diante. Pessoal, vai acabar o tempo da live, já temos 20 segundos.
Deus abençoe a todos vocês, obrigado pela presença. E hoje à noite a Vanessa Siqueira vai estar falando sobre micropigmentação capilar no Mastermind, tá ok? Deus abençoe a todos, um ótimo domingo, fique com Deus e até à noite, às 21 horas. Prospera, hein? Prosperidade, do 0 ao 1.000.000.